Bem, me pediram para falar sobre sinais do autista adulto. Então, eu vou falar para vocês hoje um vídeo mais diferente aqui no canal, mas algo que foi me solicitado. Leila, pode me passar alguns sinais do autismo? Eu tenho dúvidas sobre isso. Então, vamos lá, eu vou passar para vocês esses sinais, tá bom? Os principais sinais, que são bastantes, mas bom, primeira coisa que eu quero dizer é que o diagnóstico autista precisa ser feito por um especialista, tá? Tem muitos psicólogos, neuropsicólogos que aplicam testes para confirmar aí o diagnóstico, além de neuropediatras, psiquiátricas, pessoas que trabalham com esse diagnóstico pode inclusive fazer e avaliar se você, enquanto adulto, tem assim uma ideia, talvez tenha uma dúvida se você tem ou não autismo, tá? Ou se um familiar seu tem autismo, você está na dúvida, é interessante você saber que existe aí sim uma possibilidade de testagem, uma bateria de testes para você saber se você tem autismo ou teve, né, alguém na família, tem alguém na família ou teve alguém na família que tem um quadro autista, tá bom? Na verdade, não vou explicar aqui o autismo, porque eu quero falar dos sinais que foram que me pediram. Leila, faz um vídeo sobre os sinais, os principais sinais do autismo adulto, que pode ser diferente da criança. Na verdade, não é que vai ser diferente, mas existe aí uma readaptação no adulto que eu vou falar agora para vocês, que isso pode diminuir um pouco a ideia desse autista leve, por exemplo, diferente de um autista leve criança. Então, eu vou falar os principais sinais agora para você saber e além de você saber, de repente você se descobrir, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer, primeiro sinal que eu quero dizer é que às vezes os comportamentos que a gente vê muito claramente na criança autista, às vezes fica um pouco mais leve no adulto. Então, ou por muitos anos de terapia, muitas terapias, ou às vezes nunca fez terapia, mas se adaptou muito fácil, ou por tempos foi se adaptando facilmente às situações, e com isso, sem terapia, com isso foi ficando um pouco mais leve os sinais autista, tá? Então, passa um pouco despercebido, tô falando dos casos leves principalmente, passa um pouco despercebido pelas pessoas, se torna uma pessoa mais reservada, um olhar muito mais, ele é mais reservado, mais tímido, mais introspectivo, passa isso despercebido, tá? Mas normalmente é porque ele se adaptou ao meio de uma forma mais invisível ao olho dos outros, tá? Diferente da criança, que muitas vezes a criança não consegue lidar, é novo, tá muito difícil para ela e os comportamentos ficam mais evidentes aí, tá? Bom, uma questão muito característico do autista, isso não muda no adulto, é a dificuldade de ele se relacionar socialmente. Eles continuam tendo essa dificuldade, isso não muda. Claro que, como eu disse anteriormente, pode ser que eles se adaptaram muito bem, então eles têm uma profissão, eles têm um trabalho e casamento, mas relacionamentos, é um relacionamento muito mais isolado. Eles têm uma tendência a preferir ficar mais sozinho, mais à vontade sozinho, né? Então, às vezes escolhem profissões que trabalhem muito mais solitário, isso tende a acontecer, porque eles se sentem mais à vontade com relacionamentos mais individualistas, então eu e você, eu fico muito mais à vontade do que eu e um grupo, então eles tendem a ter uma dificuldade muito grande em estar num grupo, em estar com mais pessoas, mais de 2 pessoas, eles têm maior dificuldade aí.
Então, eles tendem a se isolar quando tem um grupo maior. E, claro, se dão muito melhor online, uma interação muito mais internauta, vamos dizer assim, tá? Então, eles se dão muito bem na interação social, muito mais focado na internet. É perceptível isso. Outra coisa, outro sinal é você perceber que eles não conseguem se colocar no lugar do outro. Não que eles não sejam empáticos, não é isso, mas é que eles têm uma dificuldade maior de perceber o que o outro sentiu, ou o que o outro pensou, ou o que o outro está pensando, bem característico do autista, e isso aparece também no adulto. Eles não conseguem compreender muito bem quando eles vão falar a verdade, que isso também é comum no autista, e no adulto eles continuam ainda falando a verdade, falando o que eles pensam, eles não conseguem se colocar no lugar do outro, de como o outro se sentiu diante da verdade que ele coloca. Então, é uma característica também que aparece, claro que muito mais elaborada, muito mais de ele tentar entender, principalmente se ele gosta desse adulto, ele gosta dessa relação, ele tenta entender o outro, mas por que será? Eu vou ter que explicar para ela não entendeu, então assim, eles ficam com uma dificuldade muito grande de mostrar a sua ideia de uma forma diferente para que o outro tenha um comportamento diferente, mas também não entende por que o outro está tendo aquele comportamento. Por que ela se chateou, por exemplo? Eu não vejo por que ela se chateou, eu falei o que eu estava pensando ali. Ela me perguntou e eu respondi. Então é basicamente isso. Bom, eu falei de sutilezas, né, que pode se adaptando. Então, um outro sinal que a gente percebe bem são os comportamentos repetitivos que o adulto ameniza um pouco. Então você percebe que as estereotipias, que é o nome que a gente dá no autismo, né, fica mais suave, vamos dizer assim. Parece uma mania. As pessoas entendem como mania. Eu tenho uma mania de ficar mexendo no cabelo toda hora. Então a pessoa fica mexendo no cabelo toda hora, ou a pessoa faz um gesto que repete sutilmente. Então você não vê tão fortemente como é na criança, que na criança você vê nitidamente comportamento repetitivo, principalmente nas crises. No adulto você vê mais sutil, é bem menor, falando nos casos leves, lógico. Se não for num caso moderado, aí as estereotipias parecem mais com realmente comportamento repetitivo, parece mais um tique, vamos dizer assim, do que uma mania apenas, tá bom? Continua ainda a questão da hipersensibilidade sensorial. Então, na criança fica muito mais evidente, mas nos sinais no adulto também existe uma hipersensibilização das questões sensoriais, que é o tato, o paladar, o olfato, o ouvido. Então, eles tendem a não ficar muito irritado num ambiente, por exemplo, barulhento, eles se irritam muito fácil, ficam nervosos, às vezes explodem num ambiente mais movimentado, mais cheio de barulhos. Então eles evitam churrasco, evitam festas, evitam essas situações que possam trazer um nervosismo maior, uma irritabilidade maior a ponto de evitar umas explosões aí de comportamento. Então, essa hipersensibilização ainda permanece na fase adulta, claro, como eu falei inicialmente, muito mais adaptável. Então ele começa a perceber que ele fica sensível, então ele tende a evitar essas situações. Diferente da criança que não tem como evitar, ela põe a mão no ouvido, ela grita. Então tem alguns comportamentos que a criança faz no autismo que o adulto muitas vezes já se adaptou e já criou estratégias ou resoluções de problemas para aquelas situações. Bom, no adulto ainda você vê claramente a dificuldade de perda da rotina ou da desorganização
eles não conseguem lidar com a desorganização. Você percebe que eles ficam muito confusos, eles começam a andar, ficar um pouco irritado com a perda da rotina ou com a desorganização de uma casa, ou a desorganização de uma mesa, por exemplo, de trabalho. Então eles não conseguem trabalhar enquanto não estiver organizado. Parece um toque. Para quem olha, fala, essa pessoa tem toque, né? Ele não consegue se não tiver tudo organizadinho, ou se não tiver tudo de forma certinha, rotina, o horário de café, o horário de janta tem que acontecer, ou o prato tem que estar de uma forma organizada, senão ele não consegue comer tudo separadinho. Então assim, quem olha percebe, parece um toque, as pessoas falam ele tem toque, mas na verdade é do quadro mesmo, das pessoas atípicas que têm essa dificuldade de lidar com coisas repentinas, com mudanças bruscas, com questões que ele não tem como rotina acontecer. Então, quando quebra a rotina, eles tendem a se desorganizar e aí não conseguem se situar, podem entrar em crise. No caso do adulto, eles podem até não entrar em crise, mas eles ficam sem saber o que fazer, né? Então eles acabam não trabalhando, não conseguem trabalhar enquanto não estiver organizado, não conseguem comer enquanto o prato não estiver daquele jeito. Então tendem a buscar sempre da mesma maneira, sempre da mesma forma. Pode ter crise sim, que a gente vai chamar de explosões. Você percebe muito mais no adulto as explosões quando acontece uma perda de uma organização ou de uma perda de uma rotina, que eles têm, a gente vai chamar de explosões, eles começam a brigar com o meio de não estar daquela forma. Quem que mexeu aqui? Quem fez isso na minha mesa? Então eles tendem a ter esse comportamento. Bom, uma característica do autismo também é hiperfoco, e isso fica muito mais evidente num quadro infantil, mas no quadro adulto a gente também percebe esse hiperfoco, tá? Ou perde o foco em algumas situações. Então ele fica, por exemplo, coisas que eles gostam muito de fazer, eles ficam no hiperfoco ali. Então se é leitura, eles, enquanto não terminar o livro, eles não tiram o foco do livro. Então fica difícil acontecer de quebrar e fazer outra coisa. Se fizer isso, eles tendem a perder o foco da outra coisa, eles não conseguem tentar, eles demandam um tempo maior para fazer outras coisas, porque quebrou aquele hiperfoco. Então isso é perceptível também num autista adulto, onde ele fica no hiperfoco de uma determinada coisa que eles gostam bastante, seja filme, seja leitura. Então eles ficam ali e quando quebra aquilo, ou seja, não vai até o fim, eles se perdem no foco total da situação. Então demanda mais tempo para focar, tá? Leila, e o olhar, né? Todo mundo diz que o autista não olha nos olhos, exatamente. No adulto, eles tentam inclusive se adaptar a isso porque o meio vai solicitando isso, né? O meio vai pedindo para que ele olhe nos olhos, seja uma namorada, seja um amigo, seja um chefe. Então, eles tendem a se esforçar mais para olhar nos olhos. Então, você percebe que o adulto ele se esforça mais para olhar para o outro e desvia o olhar. Ainda existe o desvio. Você percebe no autista adulto essa tentativa de se esforçar mais para olhar, desvia e fala às vezes olhando para cima, fala olhando para os lados e volta em você. Então você percebe isso no adulto também, tá? Bom, como na criança ainda não entende o duplo sentido, metáforas, piadas, eles se esforçam muito para entender o que o outro quis dizer com aquilo. E muitas vezes eles vão até perguntar para uma pessoa que confia ou que sabe do diagnóstico. Eles tendem a ter uma confiança maior e vão perguntar, né, o que ela quis dizer com aquilo, né? Então, eles tendem ainda ter um esforço muito grande para entender aqueles duplos sentidos, o sentido figurado, a metáfora, a piada. Então, eles tendem a não rir de piadas, eles tendem a ficar
sem muito compreensão daquilo que você está dizendo. Você precisa ser mais objetivo com ele para ele poder entender. Uma coisa que eu observo muito no autista adulto é que eles tendem a começar as coisas e não terminar. Talvez isso na infância não aparece muito, porque a criança é mais agitada, né? Eles tendem a ser mais agitados, então você não percebe tanto, mas no adulto, interessante isso, você percebe que eles começam as coisas e às vezes não terminam pela falta de desejo ou pela falta de curiosidade de ver o resultado, ou aquilo não se torna tão desafiante assim, então eles tendem a desistir e eles percebem isso e se incomodam muitas vezes com aquilo, de que eles começam e não terminam as coisas. Então eles trazem isso em terapia muitas vezes, que eles querem terminar, querem ir até o fim daquilo que eles se propõem a fazer. Aliás, eles às vezes fazem até um movimento muito de se esforçar muito para terminar aquilo. Então, eles começam um projeto e falam, não, eu preciso terminar isso. Isso é uma questão de honra. Então, não é tão desafiante assim, mas eles querem fazer isso até o fim como um meio de tentar quebrar esse ritual ou essa questão de não estou com muita vontade agora de fazer, não vou fazer mais. Para não terminar, para terminar e talvez querer saber o sabor do resultado, eles se esforçam bastante para terminar algum projeto ou alguma coisa. Mas normalmente eles desistem no meio do caminho, muitas coisas, como perdendo também o foco das situações, tá? Antes de eu falar, o último ponto que eu quero dizer para vocês do autismo, que é relevante, você já se inscreveu aqui no meu canal? Se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo tem uma tecla escrito inscreva-se. Aperte ela, na sequência vai ter um sino. Aperte o sino para você ser notificado dos vídeos novos. Estou sempre fazendo vídeo aqui toda semana, segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui no canal. Então, fique ligada. Eu falo muito sobre depressão, ansiedade, sobre outros comportamentos sociais, então vai ser bacana para você, tá? Bom, se você está gostando desse vídeo, aproveita e deixe um like para mim, para assim o algoritmo mandar para outras pessoas como você, que esteja interessado no assunto e aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, olha, para terminar aqui, para dizer para vocês que um dos sinais que a gente percebe num quadro de autismo adulto é depressão ou ansiedade. A gente percebe que eles tendem a ficar muito ansiosos, ter crises de ansiedade ou entrar num quadro deprimido por N questões, mas a gente percebe que isso aparece e muitas vezes na criança isso não chega a aparecer, por quê? Porque ela está em terapias, ela está num movimento diferente do adulto, então isso vai aparecer muito mais evidenciado na fase adulta. A gente percebe isso, tá bom? Olha, se você tem pergunta para mim, deixa para mim aqui nos comentários aqui embaixo, #LeilaMeAjude, ou lá no meu e-mail, assunto #LeilaMeAjude. Eu vou te responder em vídeo. Ou deixa o seu feedback aqui para mim, quero te ouvir, tá? Eu mesma respondo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!